Fala, meus queridos, professor Eduardo Toledo aqui e seja bem-vindo ao curso de Construção Civil. Na aula de hoje, aula 7, vamos continuar o assunto fundações. Agora vamos falar um pouquinho sobre fundações indiretas, também conhecidas como fundações profundas. Bom, os objetivos da aula são conceituar, né, as fundações chamadas de fundações indiretas ou profundas, né? Lembrando que na aula de número 6 falamos um pouquinho também sobre fundações, mas na ocasião abordamos o tema fundações rasas ou superficiais, né? Lá vimos sapata isolada e sapata associada e também vimos os radiês, ok? Lembrando que aqui também é profundas. Compreender os principais tipos de fundações indiretas, né? Nós vamos ver que nós temos fundações indiretas mais conhecidas são as estacas e os tubulões, né? E as principais características de cada um desses tipos de fundações indiretas. Algumas referências que eu utilizei na elaboração da aula. Bom, fundações indiretas ou profundas, né? Vamos construir então aqui um esquema que vai delinear basicamente o formato que essa aula vai seguir no que se refere aos tipos de fundações, né, e as suas principais particularidades. Vou escrever aqui indiretas. Ou profundas. Construir um esquema então. Podemos dividir em dois tipos basicamente. As estacas e os tubulões. Vou começar pelos tubulões, que é por ele que nós vamos iniciar falando sobre fundações indiretas ou profundas. Então, os tubulões eles se dividem basicamente em dois tipos, né? O tubulão que nós chamamos de tubulão a céu aberto. E também tubulão pneumático. Esse pneumático é conhecido popularmente como tubulação ar comprimido, tá? Ok. Já as estacas, pessoal, nós podemos dividir as estacas em estacas quanto ao material, né, inicialmente, podem ser estacas de concreto. Deixar um espaço menor para essas outras, metálicas. Ou ainda de madeira. Essas de madeiras, pessoal, nós não vamos abordar, tá bom? Na aula. Não será abordado. Justamente, pessoal, por conta da praticamente não utilização desses tipos de estaca atualmente, tá bom? E no que se refere às estacas de concreto, pessoal, elas também possuem subdivisões, né? Elas podem ser estacas de concreto pré-moldadas, né? Pré-moldadas. Ou também podem ser estacas de concreto moldadas no local, que a gente chama de in loco.
ok? E aí, dessas estacas moldadas no local, ou estacas em loco, nós temos também algumas divisões. Ó, dessas estacas moldadas em loco, nós temos as estacas que não utilizam camisa, né? Vou colocar aqui sem camisa. Mais para frente vocês vão entender certinho o conceito desse termo camisa. E das com camisa. Parece divisão de time de futebol, né? Com camisa e sem camisa. Com camisa. Ok? Das com camisa, pessoal, nós temos aqui a estaca Strauss, né? E a Frank. Algumas delas, pessoal, recuperam, né, a camisa, outras não, tá? Mas a gente vai entrar em detalhes disso ao longo da aula. E sem camisa, nós temos aqui as brocas. Temos também as estacas que são chamadas de escavadas. E a raiz. Ok? Então, nós vamos começar o nosso estudo, pessoal, a partir do próximo slide, com tubulões. E aí, depois, a gente vai provavelmente ficar para a segunda parte da aula de número 7, falar sobre estacas. Tranquilo? Bom, então falando sobre fundações indiretas, né, vamos aos principais conceitos relativos a esse tipo de fundação, né? São fundações que têm o comprimento, né, maior do que a seção, do que a largura dela, né? Esse comprimento, nós estamos falando do comprimento vertical, né? Ok? Pode parecer redundante, né? Falar que comprimento é vertical, nós estamos falando que o comprimento é maior do que a seção, né? Também, nesse tipo de elemento, pessoal, nós temos a transmissão de esforços pela base, né? Que é igual, né, às fundações rasas, né? Que a transmissão é feita pela base, igualzinho às fundações rasas. Mas também, pessoal, para esse tipo de fundação, a transmissão também de esforço é feita pela parte lateral, né? Que a gente chama esse tipo de resistência, que é a resistência através do fuste, ok? Resistência lateral, né? Uma é a outra combinação das duas. As fundações profundas nós já vimos no slide anterior, né? São estacas ou tubulões e nós vamos começar por aqui. Bom, só para a gente entender alguns conceitos relativos a fundações profundas e de forma esquemática, né? Aqui, pessoal, eu tenho uma carga, né? P. Essa aqui é a carga. Só para lembrar o que a gente viu na aula de número 6, lembrando que esse carregamento, eu tenho um carregamento, né? Esse carregamento é transferido para a laje, né? Essa, por sua vez, transfere as cargas para as vigas, que transferem para os pilares, né? E aí, pessoal, os pilares transferem para a fundação, né?
ok? Transferem os esforços para a fundação. Bom, e essa carga aqui, pessoal, olha, essa carga aqui que está chegando a esse ponto, né? Então, ali a gente tem as cargas. O que mais? Essa altura aqui, pessoal, que começa nesse trecho aqui e termina nesse trecho aqui, né? Nós chamamos de profundidade, né? Nada mais é do que uma profundidade. Vou chamar de Hzão, tá bom? É a profundidade da minha fundação, ok? Aqui a gente tem a resistência que a gente chama de resistência de ponta, RP, né? Que é a resistência de ponta, ok? Nessa parte lateral aqui, pessoal, nós temos RL, né? Que nós chamamos de resistência lateral. Aqui, essa linha aqui, pessoal, representa o nível, né? Vou colocar aqui. Nada mais é do que o nível do terreno. Opa. Nível do terreno. Esse trecho aqui, pessoal, nós chamamos de largura, né? Bzinho, mas é a largura, ok? Para ser considerado uma fundação profunda, esse termo aqui, H, ele tem que ser maior pelo menos que 2 vezes o B, né? Para essa fundação ser considerada fundação profunda. Vou até destacar isso aqui para vocês. E aí, considerando que aqui eu tenho uma resistência lateral, que é a resistência do fuste, né? E a resistência de ponta aqui. Essa carga, pessoal, essa carga P, né, que está sendo aplicada, que vai ser aplicada nessa fundação, tanto a resistência lateral somada com a resistência de ponta tem que ser capaz de resistir esse carregamento que vai ser distribuído, ou melhor, transferido para essa minha fundação, ok? Então, a resistência lateral mais a resistência de ponta tem que ser capaz de absorver, né? Digamos assim, esse carregamento, ok? Então, vamos falar agora especificamente sobre os tubulões. Bom, o tubulão é um elemento de fundação profunda, como nós já vimos, né? Ele é escavado no terreno, onde uma das suas etapas, pelo menos uma de suas etapas, tem a descida de um trabalhador. Lembrando que essa escavação ela pode ser manual, como nós vamos ver, ou mecânica ou mecanizada, ok? Onde pelo menos uma das etapas tem que envolver a descida de trabalhador, né? Se a escavação for manual, é envolvida a descida de trabalhador desde a parte de escavação até a limpeza final, né? E se ela for uma escavação mecânica, é só a parte final, que é o alargamento da base, né? Que envolve a descida de trabalhador. Bom, as principais características desse tipo de fundação profunda.
Nós podemos dividir ainda o tubulão a céu aberto, né? Também chamado de ar livre, né? Justamente porque a escavação ocorre, pessoal, sem uma pressão diferente da pressão atmosférica, tá bom? Igual à pressão atmosférica, porque o orifício fica livre para a entrada de ar, ok? À medida que o operário vai escavando. E tubulação e também fundação do tipo tubulão, pneumático ou a ar comprimido. Nesse aqui, pessoal, a pressão no tubulão, digamos assim, ela é maior do que a pressão atmosférica, ok? E por conta disso tem uma série de cuidados que têm que ser mencionados. A gente vai tratar disso no item tubulão a pneumático, tubulão a ar comprimido. Pode ter a base alargada ou não, já já vou mostrar a ilustração de um tubulão e a gente vai ver o que seria essa base alargada. Pode ser executado com ou sem revestimento, né? De aço ou de concreto. Esse revestimento, pessoal, aqui nós chamamos de camisa. Tá bom? Geralmente, se esse revestimento for feito de concreto, pessoal, não dá para se recuperar, né? E aqui a gente tem uma imagem de característica de um tubulão, né? Então, nesse trecho aqui, pessoal, nós temos a armação ou armadura do tubulão, né? Aqui, pessoal, esse CA, nós chamamos isso de cota de arrasamento. Cota de arrasamento, né? E essa cota de arrasamento, pessoal, é a cota de nível que o tubulão deve ser deixado. Então, é o nível onde o tubulão tem que ser deixado aqui, ó. Né? E aí, em algumas situações, é deixado uma camada um pouquinho maior, né? Um pouquinho menor. Então, tem que ser feito depois, pessoal, um procedimento que chama de remover, se tiver uma camadinha maior, os excessos, né? Ou então de nivelar para deixar no nível adequado, né? Essa cota de baixo aqui nós chamamos de cota base. Aqui nós temos a base, né, do tubulão. E aqui nessa parte lateral nós temos o fuste. Ok? Aqui nós temos também uma imagem de tubulão, né? Aqui a imagem à esquerda nós temos um corte, uma vista em corte, e do lado direito nós temos uma vista em planta. Vamos iniciar pela vista em corte primeiro, para entender cada uma das características do tubulão que não foram abordadas no slide anterior. Então esse H aqui, a gente já viu que isso aqui é a profundidade do tubulão, né? O HB aqui nada mais é do que a altura da base, tá bom? Altura da base. D, pessoal, é o diâmetro. Nós vamos ter dois diâmetros. É o diâmetro da base, né? Deixa eu corrigir aqui. Diâmetro da base. Esse Dzinho menor aqui, pessoal, é o diâmetro do fuste. Ok? Aqui o P a gente sabe que é a carga, né? Esse item aqui, pessoal, que eu estou destacando para vocês agora, é a parte, depois de ser feita a fundação, essa parte que tem que ser colocada,
né? É a parte chamada de bloco, tá? Bloco de coroamento, ok? Tanto essa setinha aqui como essa outra aqui refere-se ao revestimento, né, do tubulão. Revestimento do tubulão, ok? E algumas vezes nós vimos que o revestimento pode ser metálico, pode ser de concreto. Termo técnico é a camisa, né? Termo técnico não, termo usual é a camisa, né? Aqui nós temos o fuste, ok? Esse trecho aqui nós temos a base, né? E aqui nós temos o operário. Ou trabalhador, né? Que tem que descer justamente, pessoal, olha, porque o fuste, ele continuaria assim, né? O diâmetro do fuste continuaria aqui, não é? O que ocorre é que os tubulões que têm a base alargada, eu preciso fazer esse procedimento aqui que eu estou marcando de verde. Tá vendo? Ó? Que é alargar a base. E para esse procedimento eu vou precisar de um operário. Esse procedimento é feito de forma manual, tá bom? E aqui, ó, nós já vimos que esse aqui é o diâmetro, né? Vou até abreviar. Esse aqui é o diâmetro do fuste, né? Vimos na imagem à esquerda. E esse outro aqui, pessoal, D maiúsculo, nada mais é do que o diâmetro da base. Quanto ao uso e aos riscos, né, desse tipo de fundação profunda que é os tubulões, né? Algumas condições favorecem o uso desse tipo de fundação. Ele suporta cargas mais elevadas, né? Áreas com dificuldade de adoção de técnicas de fundação mecanizadas, né? Eu posso utilizar o tubulão porque eu tenho um processo de escavação que pode ser manual, ok? Regiões afastadas dos grandes centros urbanos, por conta também do maquinário e de técnicas mais modernas para escavação, eu posso utilizar a escavação manual. Solos argilosos, né? Menos risco de desmoronamento. E os principais riscos envolvidos quanto ao uso desse tipo de fundação profunda. Queda de pessoas, pessoal, especialmente porque eu vou precisar fazer uma escavação, né? E eu tenho um buraco, né? E esse buraco é profundo, então pode acontecer queda de pessoas se o local não for bem sinalizado, né? E indicado. Por conta do procedimento de escavação, onde o operário está no interior do buraco que está sendo escavado, pode acontecer deslizamentos, né? E assim soterramento também. Pode acontecer de cair ferramentas e equipamentos no interior do local, né? Infecções por conta do procedimento de escavação, que é insalubre, né? Asfixia, intoxicação. Afogamento se houver inundação e o operário estiver no interior do buraco que está sendo escavado. Então vamos agora, pessoal, falar sobre os procedimentos executivos, né, de execução para tubulão a céu aberto, ok? Agora vamos falar especificamente do tubulão a céu aberto. Como vimos, pessoal, esse tubulão a céu aberto é onde a escavação acontece ao ar livre, né, sem um campânula que permite que a pressão interna, né, do compartimento de escavação seja maior do que a pressão atmosférica. Então, esse aqui, a pressão é justamente igual à pressão atmosférica, a principal característica aí. Então, uma das primeiras etapas depois que se tem o projeto, né, pessoal, é o procedimento de
demarcação, né? Eu vou demarcar e aí eu faço um gabarito para fazer essa demarcação, né? Com esse gabarito, eu posso fazer uma marcação tanto dos eixos, né? Das peças, e também eu posso fazer a confecção de uma circunferência. Justamente, pessoal, para eu saber qual vai ser o diâmetro de escavação, né? Lembrando que esse diâmetro, pessoal, varia entre 70 centímetros a 1,20, tá bom? Então aqui eu tenho o gabarito, né? Depois, no interior do gabarito, eu tenho justamente essa circunferência que vai ser a escavação. Então, tudo isso que está dentro do interior aqui deste orifício aqui vai ser escavada. E aí, pessoal, sobre a escavação do poço, né? Que é depois de ter sido feito o gabarito e a marcação do furo, né? Eu vou escavar o poço, né? E aí, pessoal, essa escavação ela pode ser manual, né? Bem como pode ser também feita de forma mecânica, né? Se essa escavação for feita manual, se ela for manual, para isso eu vou utilizar uma pá vanga, que nada mais é do que uma pá de corte, né? Ok? Justamente para fazer a escavação da parte inicial do furo, né? Vou utilizar também balde para remoção, né? E além disso, também será necessário utilizar o sarrilho. Bom, se essa escavação for feita de forma mecanizada, né? For mecânica, o equipamento necessário para fazer o furo, geralmente uma perfuratriz, tá bom? Bom, aqui na imagem ao lado direito, a gente consegue observar alguns dos itens que eu mencionei no procedimento de escavação, né? Então, aqui, olha, aqui eu já tenho o gabarito, né? Ok. Aqui nós temos o operário, então, para esse procedimento de tubulão a céu aberto, perceba que eu tenho que ter no mínimo 2 operários, né? Um fazendo o procedimento de escavação aqui dentro, né? E outro puxando o balde com esse equipamento aqui, pessoal. Esse aqui que é o sarrilho, tá? Né? Lembrando que aqui, olha, esse aqui é o orifício, né? Que representa o diâmetro do fuste, tá bom? E vamos ver algumas imagens, né? Dessas etapas que nós já destacamos. Como vimos inicialmente, tudo parte do projeto, né, pessoal? Então, olha, se a gente pensar nesse trecho aqui, olha, do projeto, nós vamos ver que aqui, olha, deixa eu apagar. Aqui nós temos o diâmetro que nós vimos, né, que é aquele D maior, que é o diâmetro da base, né?
da base. E temos aqui também, olha, esse outro D que é um Dzinho menor, que nós vimos também, que é o D minúsculo, que é o diâmetro do fuste. E a indicação, pessoal, a partir dessa planta, que é a planta de locação, né, para a fundação, que mostra justamente os pontos onde cada tubulão vai ser locado, ok? Com indicações de comprimentos horizontais, né? Essas distâncias aqui, ó, acumuladas, né? E também verticais, ok? Aqui do lado direito, pessoal, nós temos um detalhe, né? Detalhe de um corte, né, genérico de tubulões, onde a gente pode observar aqui a indicação da base, né, a altura dessa base, né, a cota de arrasamento, a cota da base, né, o arranque para os pilares, né, aqui nós temos a armadura, né, aqui nós temos o arranque para os pilares e os elementos que nós já vimos anteriormente. Aqui na imagem à esquerda, nós temos as primeiras etapas do procedimento de escavação, né? Onde é feito a cava inicial mais superficial, não é? Com aqueles equipamentos que nós falamos, né? E aqui nós já temos, depois que é feito esse procedimento aqui, pessoal, nós já vemos para esse procedimento aqui, ó. Depois que é feita essa cava inicial, né? Onde depois de retirar um pouco de terra, né, o operário já consegue ficar totalmente lá no interior. Com o passar do tempo a gente vai ter que utilizar esse equipamento aqui, que é o sarrilho, justamente para um operário aqui na parte externa, né, descer o balde vazio, esse balde ser enchido com o solo que é removido, né, por conta do orifício que está sendo feito, né, da escavação que está sendo feita, e ele vai retirando e dando o destino adequado. Aqui nós temos aqui o operário, né? Operário, aqui o maquinário sarrilha. Aqui nós temos, pessoal, o operário no interior, justamente, já do tubulão, né? Então, no interior do tubulão, ok? Então ele faz esse procedimento de escavação, coloca a terra no interior do balde, esse balde sobe para esse operário que está aqui, ó, na parte de fora, dá um destino adequado. Olha, a gente pode observar aqui, ó, né? Isso aqui, pessoal, é a escavação de um tubulão a céu aberto, sem a utilização daquelas contenções laterais que a gente chama de camisa, né? Agora a gente tem uma imagem que mostra também a escavação de tubulão a céu aberto, só que com a utilização dessa camisa. Aqui, nesse caso, pessoal, uma camisa, até colocar aqui, ó, camisa de concreto, né? Também chamado de anel, tá? Então, o procedimento aqui, pessoal, é análogo ao procedimento feito na escavação sem a utilização de camisa. Para este, é feita a escavação inicial, né? Com os equipamentos semelhantes àquele com os mesmos equipamentos que nós descrevemos anteriormente. E aí, pessoal, eu já posiciono a camisa de concreto, né, no terreno. E eu vou escavando, pessoal, assim, ó. E à medida que vão sendo feitas as escavações, o que ocorre com essa camisa? Por conta do espaço que é liberado, que era ocupado anteriormente com a terra, essa camisa ela vai descendo, ó. Ela vai descendo, né?
Ela vai descendo. E aí, depois que ela desce, eu continuo o processo de escavação. Escavo mais, vou removendo, junto com o balde, com o sarrilho, com o operar lá de fora. O que acontece com ela? Desce mais. E aí, à medida que ela desce, chegou no ponto de terminar todo o comprimento dela, que é em torno de 2 metros, né? Já escavei esse tanto, que eu coloco a próxima camisa, né? Na parte de cima, conecto uma outra camisa aqui, junto dessa camisa de cá, ó. É claro que ela vai chegar nesse nível, né? No nível do terreno, para fazer esse procedimento, né? Conforme a gente pode observar nessa imagem de cá, ó, essa segunda camisa aqui, né? E aí o procedimento de escavação continua, né? E aí eu consigo escavar, pessoal, nesse tipo de fundação, não tinha mencionado isso antes, até o nível do lençol freático, até o nível de água, ok? E aí, se eu precisar fazer uma fundação do tipo tubulão que tem um nível de água mais baixo, eu não conseguir fazer esse rebaixamento do lençol freático, a gente tem que utilizar um outro procedimento de tubulão, que não é o tubulão a céu aberto. Aí sim já entra o tubulão pneumático, o tubulão a ar comprimido. Aqui a gente pode observar, pessoal, na imagem da esquerda, justamente aquela camisa, né, que eu havia mencionado, né, camisa de concreto, também chamado de anel. De concreto, ok? Aqui à direita já é o procedimento de escavação depois que todas as camisas, a gente pode observar até ó, aqui a emenda, né, de uma camisa para outra distância, que a gente viu que é aproximadamente 2 metros, né? E também depende desse valor aqui, às vezes é menor, né? E eu vou emendando essas camisas que já estão a operar lá no fundo, aqui a escada para ele sair ou para ele descer, né? E continuar ou finalizar o procedimento. Aqui, pessoal, nós temos uma imagem que destaca a perfuração sem ser por meios manuais, né? Mecânico, né? Utilizando uma perfuratriz. Depois que foi feito, pessoal, a perfuração e eu cheguei num dos níveis lá, numa das cotas, eu vou fazer o procedimento que é alargamento da base, né? Vou alargar a base. E aí o procedimento, conforme o nome já diz, basicamente é alargar a base do tubulão, né? Além da base do fuste. Ok? Se a gente observar aqui na imagem que está à direita, aqui, ó, nós temos o diâmetro menor, que é o do fuste, né? E aí, ele continuaria aqui, né? Chegando nessa cota aqui, pessoal, eu já vou executar esse procedimento de alargamento, que é para deixar ele com essas características aqui, esse tubulão com essas características que está aqui, ó. Procedimento de alargamento, né? E esse procedimento de alargamento, pessoal, características importantes do procedimento. É um procedimento exclusivamente manual, né? É um procedimento manual. Além de ser um procedimento manual, pessoal, é feita a retirada dos entulhos por meio do balde, né? Depois do alargamento, pessoal, eu faço justamente a limpeza, que é a remoção dos entulhos que fica aqui nessa base, né? Na base final, tenho que fazer o procedimento de limpeza, né? Que também deve ser feito de forma manual. Depois que foi feito todo esse procedimento aqui, nós já vamos para outra etapa construtiva, né? Que aí já é
a colocação da armadura, né? O posicionamento da armadura. Né? Como o nome já diz, basicamente eu vou posicionar a armadura do fuste. Lembrando que a armação não acontece até aquela parte lá de baixo, né? Que a gente chama de alargamento da base. Geralmente costuma se armar um grande trecho do fuste, né? E isso tem que obedecer às dimensões de projeto, ok? É importante observar que durante esse procedimento de armação, pessoal, tem que se tomar muito cuidado, né? E cuidado especialmente para evitar desmoronamento. E também, pessoal, evitar que torrões de terra sujem novamente o fundo do tubulão, né? O acúmulo de sujeira, né? Justamente porque já foi feita a limpeza no fundo do tubulão. Sujeira no fundo do tubulão. Vale destacar, pessoal, que aqui nós temos a armadura, né? Vou colocar aqui. Aqui a gente tem também os espaçadores, né? Esse aqui é o espaçador, né? Para garantir o cobrimento da armadura, né? Que ou seja, fica uma camada de concreto entre o solo, né? E também a armadura, justamente para proteger essa armadura de processo de corrosão, né? E aí depois eu já posso fazer a ligação com o bloco, concretar e fazer a ligação com o bloco, né? Vamos ver as próximas etapas aí. Então eu posso fazer a concretagem, né? Para realizar essa concretagem, pessoal, a gente utiliza um funil bem grande, né? E esse funil ele também tem um tubo que permite que o concreto desça até a parte mais baixa, né? Esse funil grande se chama tremonha, né? Então aqui, olha, aqui é a tremonha. E aí o concreto vai se espalhar desde a parte mais baixa, né, da base, e em algumas situações é preciso um mecanismo para permitir que nós não temos a formação de alguns ninhos de concretagem ou nichos de concretagem, tá? Isso fragiliza o tubulão. Ok? Agora vamos falar um pouquinho, pessoal, de tubulão a ar comprimido. Tubulão a ar comprimido ou então tubulão pneumático. Para esse tipo de tubulão, pessoal, depois de parte do procedimento de escavação, justamente quando eu chego ali mais ou menos no nível da água, né, eu tenho que colocar uma campânula, né? E essa campânula é justamente um compartimento para permitir a injeção do ar no interior do tubulão, né? E aí eu tenho uma pressão, pessoal, maior que a pressão atmosférica efetivamente, né? E aí geralmente é utilizado em pontes, né? Em viadutos, obras com grandes carregamentos, onde a profundidade do tubulão tem que ser muito elevada. São utilizados justamente para que eu consiga esgotar a água, né? Ou quando eu não consigo esgotar a água, eu posso utilizar esse tipo de tubulão, justamente por conta dessa pressão interna ser maior do que a pressão atmosférica da água, eu não tenho um alagamento no interior do poço, né? E aí eu não permito a entrada de água justamente por conta dessa injeção de ar. Né? A pressão aí fica geralmente a 3,4 atm, né? Lembrando que é maior do que 1 atm, que é a pressão atmosférica a nível do mar, né? É aproximadamente 34 metros de coluna d'água.
E aí é necessário o encamisamento do fuste, né, que pode ser de concreto de aço, justamente para a conexão dessa campânula. Bom, a camisa representa uma segurança ao operário, né, em uma contenção lateral do solo, né, em que isso impede que desmoronamentos aconteçam, né, e também permite que a campânula seja conectada a essa parte, né. Nesse procedimento de tubulão ar comprimido, tem que haver um procedimento, pessoal, de compressão, que é o aumento da pressão interna, né? Depois que o operário entra, eu tenho fechamento e aumento a pressão interna com injeção de ar. E também um procedimento de descompressão durante a saída desse operário. Antes da saída desse operário, tem que haver um procedimento de descompressão, semelhante àquele procedimento que acontece durante mergulhos mais profundos, tá? Durante o procedimento de compressão, né, o sangue do operário ele absorve um pouquinho mais de gás do que a pressões normais, né? E durante o período de compressão, se não for respeitado aquele tempo, né, para que o organismo comece a se habituar, né, pode acontecer formação de bolhas no sangue e um processo chamado de embolia, né, e a morte do operário. Né? Nós temos vários casos na literatura, né, onde ocorreu morte de operário justamente por conta de desconhecimento desse procedimento necessário para tubulão a ar comprimido. Então, para evitar esse tipo de processo, né, pessoal, de problemas de saúde ou até morte, é recomendável esse tempo de compressão de pelo menos 15 minutos, tá? Numa câmara de emergência, né, para voltar à pressão normal. Aqui nós temos uma imagem que mostra justamente esse tubulão, a ar comprimido e a campânula, né? Esse trecho todo, pessoal, aqui, ó. Isso aqui tudo é a campânula, ok? E vamos entender de forma um pouquinho mais detalhada todos os itens que compõem a campânula e compõem esse processo executivo de tubulão a ar comprimido. Então aqui nós temos o cachimbo para a entrada da armação, né? Vou colocar aqui, ó, para armação. Compartimento, né? Para armação. O termo técnico é cachimbo mesmo, né? Esse quadradinho aqui, pessoal, é por onde os operários entram, né? Então é a entrada. De operários. Aqui eu tenho um equipamento para identificação da pressão, né? Nós chamamos ele de manômetro. Ok? Aqui e aqui já são os registros, né? Que permitem a entrada e a saída de ar. Aqui novamente eu tenho o manômetro, né? Esse trecho aqui é o anel, tá bom? Que é a camisa, né? De cá eu já tenho o tubulão em si, né? Depois a gente vai ver, aqui tem que ser maior, né? Do que 0,70 centímetros, né? Tem que ser maior que esse valor. Maior ou igual a 70 centímetros. A armação, a câmara de trabalho. E aqui mostra a imagem de um operário fazendo um procedimento de escavação. Colocando no balde justamente o solo escavado, subindo, né?
E aqui, pessoal, nesse trecho de cá, ó, não coloquei, mas é justamente o local onde acontece a saída, tá bom? Chamar de terra, né? Aqui é aonde eu vou conectar para fazer a concretagem. E aí o concreto desce por aqui, né? Ok? Agora sobre o processo executivo desse tipo de fundação, né? Tubulão a ar comprimido, não se difere tanto do tubulão a céu aberto, com exceção do posicionamento da campânula, né? Então tem a preparação do terreno, colocação do primeiro anel, né? Se for de concreto, faça a escavação do mesmo jeito que a gente viu, né, anteriormente. Faça a escavação, esse anel vai descendo, né? À medida que ele vai descendo, eu vou colocando um outro anel, ó, como é esse caso aqui, né? Colocando um outro anel. E aí eu escavo até o nível de água, né? Aqui que é o nível de água, ok? Bom, depois que eu fiz isso, já está na etapa para colocação da campânula, né? Que também é conhecido como câmara hiperbárica, né? Hiper, pessoal, porque é maior, né? E bárica vem de pressão, né? Com pressão maior do que a pressão atmosférica, né? Lembrando que aqui, olha, eu tenho a campânula, né? Destacada aqui, né? Saída de material, a entrada, né? Do concreto, o operário aqui no fundo, né? Subindo todos os materiais. E depois eu faço a concretagem, né? Justamente faço o alargamento, coloco algumas escoras, né? E aí faço a concretagem. Agora vamos ver algumas imagens que mostra esse procedimento de tubulão a ar comprimido, né? Aqui a gente pode ver, pessoal, justamente, olha, a campânula, né? E aqui, ó, em destaque, a gente pode ver a entrada de operários, a portinha para entrada, né? De operários. Portinha para entrada de operários. Aqui a gente já pode ver o local onde vai ser feita a concretagem, né? Onde o concreto entra. Concretagem, né? Aqui a saída, né? Ok, a gente pode ver o volume aqui também, ó, de solo já, né? Aqui já tem um volume de solo. Aqui uma outra imagem do mesmo tubulão a ar comprimido, né? Aqui mostrando justamente o operário fazendo o procedimento de entrada, né? Com escada, entra, depois fecha uma portiola que tem aqui. Ok? Finalizamos o procedimento, pessoal, de execução de fundação do tipo tubulão ar comprimido com a concretagem, né? Onde eu posso observar que nesse local, né? Aqui eu tenho um caminhão de concreto, né? Eu tenho despejo desse concreto aqui, ok? Despejo desse concreto. Depois da etapa de concretagem, pessoal, nós temos o posicionamento temos antes da concretagem posicionamento da armadura, né? Que entra por um daqueles locais que eu destaquei quando falamos das partes constituintes dessa campânula aí, né? Tem uma concretagem e depois o tempozinho da cura. Tranquilo? Nós vamos finalizando, pessoal, a primeira parte da aula de número 7 por aqui.
deixando para a segunda parte, pessoal, falar sobre fundações profundas do tipo estacas. Ok? Grande abraço!